Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes, capítulo 13. E eu quero que você pense comigo. A adoração que não espera o milagre. Vamos pensar bem nisso hoje. Vamos começar com a oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença. E nesse momento queremos clamar pelo Teu Santo Espírito para que possamos ter discernimento, entendimento da Tua palavra e que possamos, Pai, alinhar a nossa vida, os nossos hábitos, as nossas atitudes com o entendimento da Tua verdade, da Tua palavra, dos Teus princípios, dos Teus valores. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. É no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Meus irmãos, eu quero que você pense comigo. Você tem uma fé que adora antes mesmo de você receber o milagre? É sobre isso que a gente vai estudar hoje à medida que a gente entra na história de Sansão. Meus irmãos, se a gente for no capítulo 13, verso 1, a gente vai ver que mais uma vez, é aquele passo número 1 do 7 que a gente já mencionou aqui no estudo. O povo faz o que era mal perante o Senhor. E claro, a diferença é que na história de Sansão, a gente começa a ver Deus enriquecendo de detalhes a parte da concepção do juiz que vai livrar Israel dos seus opressores, que no caso aqui são os filisteus. Então, meus irmãos, preste muita atenção porque tem lições valiosas para mim e para você nesse capítulo, nesse estudo. Vamos lá? A história de Sansão começa com a menção de um casal, um homem da tribo de Dan e uma mulher, a sua esposa, que era estéril. E aí o anjo do Senhor vem à mulher e dá a ela uma orientação. E eu quero que vocês hoje prestem muita atenção na sabedoria. Esse capítulo 13 é um capítulo cheio de sabedoria e eu quero que você se beneficie de aprender como ser sábio, como ser sábia. E claro, a primeira menção, antes da gente entrar na parte de sabedoria, é um termo-chave aqui. Fala, quando o anjo do Senhor aparece para a mulher, fala que o filho que vai ser concebido será nazireu. Então, não vai se passar navalha sobre a cabeça dele, a mulher não vai poder beber bebida forte nem vinho. Então, tem uma série de orientações que vão nortear a vida, não só da mãe na concepção, mas também desse filho que é nazireu. E o que é ser nazireu? A própria palavra vai nos dizer, se você chegar aqui no capítulo 13, verso 5, fala o seguinte: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, nazireu nada mais é do que ser separado ou consagrado para Deus. Esse é o juiz de quem nós vamos estar falando. E apesar de tudo que a gente vai ver apontar para, nem parece que essa pessoa foi separada para Deus, mas é sempre um grande paralelo para a gente entender que esse chamado que existia na época do Antigo Testamento para a pessoa ser um nazireu se assemelha muito com o chamado da minha e da sua vida, que é para sermos cristãos, escolhidos por Deus para serviço dele, para honrar e glorificar o nome dele, para sermos testemunhas da presença dele em nossas vidas por meio das nossas ações. Guarda isso, tá? Mas agora vamos à parte de sabedoria. E quando a gente chega aqui, esse anjo do Senhor, ele se apresenta para a mulher. E o que essa mulher faz? E aí a gente vai ver agora aqui uma mulher sábia. Uma mulher sábia. Principalmente no que diz respeito ao seu matrimônio.
porque a primeira coisa que ela faz, ela reporta ao marido tudo quanto sucedeu. E em fazendo isso, né, óbvio, o marido, o cabeça do lar, a esposa, um pilar de sustentação, uma relação transparente, aberta, ela conta desse encontro, fala que vai conceber e, claro, ela traz a luz, ela traz a transparência à situação e não fica sombra de dúvida acerca do que ocorreu. E aí vem a sabedoria do marido. Por quê? A instrução que foi dada à mulher foi uma instrução mínima. E claro, ele falou, né, se você chegar aqui no verso 8, vai falar de Manoá, o homem, né? Então Manoá orou ao Senhor e disse, e aí é a grande sabedoria do homem. Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ou seja, a sabedoria do marido é, primeiro, se colocar numa posição de humildade. Se de fato, né, porque ele entendeu que foi da parte do Senhor. Se de fato vem do Senhor, me ensina o que eu preciso fazer na educação desse menino para que ele venha a atender ao chamado que o Senhor colocou na vida dele. Então, humildade. Humildade que nos coloca no ponto de eu não sei, mas eu sei quem sabe. E quem sabe foi aquele que chamou. Então eu quero pedir a ele a orientação para criar essa criança nos caminhos que ela deve andar. Eu quero entender todos os requisitos. E a mulher, ela mostra sabedoria não só quando ela compartilha com o marido, mas a gente vai ver também no final do capítulo, né, quando após esse encontro com o anjo do Senhor uma vez mais, e sim, dúvidas são aclaradas, essa mulher tem discernimento para saber que se Deus quisesse nos matar, Ele não nos faria tudo isso. Ele não nos revelaria, Ele não nos daria a orientação, não se apresentaria para nós com direção acerca do que está por vir, das coisas que precisamos fazer. Mostrando, né, que também é uma mulher que ajuda a acalmar, que ajuda a apaziguar a situação e que traz discernimento no espírito para a vida dessa família. Mas agora a gente vai transicionar, né, da parte da sabedoria e aí a gente vai chegar no ápice da nossa lição de hoje. Como anda a sua fé? Você é daquelas pessoas que só quando recebe a bênção vocês agradecem ou na revelação, na certeza de que procede do Senhor, você já adora? Porque você sabe que o Deus que está prometendo não é homem, não é mentiroso, Ele é fiel e Ele cumpre. E é isso que a gente vai ver. Porque, né, o anjo do Senhor reaparece para a mulher. A mulher corre para o seu marido, chama-o e os dois vêm à presença do anjo do Senhor. E uma vez que o anjo do Senhor fala com eles, Manoá, mais uma vez, pede para que esse anjo se detenha ali, para que ele possa ir buscar e preparar um sacrifício para esse anjo. E aí, a gente vai ver aqui uma outra orientação. Nós não estamos aqui para adorar os mensageiros. Nós estamos aqui para adorar o que envia os mensageiros, o Criador de todas as coisas. Deus nos chama a adorar a Ele e a Ele somente. E aqui o anjo revela isso a Manoá e a sua esposa. Porque justamente ele quer preparar o sacrifício, ele fala assim, não. Leia aqui comigo o verso 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então aqui a gente vê Manoá tentando agir de forma, ou melhor, de acordo com a tradição.
Se aquele ali era um profeta do Senhor, eu queria honrá-lo com um manjar, queria honrá-lo com uma oferta. Mas o anjo se identifica como não queira, né, agradar a mim, não queira preparar um manjar para mim, mas ofereça holocaustos ao Senhor. E aí muda tudo, aí é a chave. Por quê? Repare que eles acabaram de receber a revelação do Deus Altíssimo. E a preocupação deles não é, quando nascer eu vou fazer um culto de gratidão. Quando acontecer eu vou fazer um culto de ação de graças. Na medida que eles têm a convicção de que é o Senhor quem está revelando, eles querem adorar imediatamente. É uma fé que está além da bênção. Porque essa fé, ela é norteada e o objetivo dela é você honrar e glorificar o dono da bênção, o dono de todas as coisas, o Deus Altíssimo. Meus irmãos, que fé! Eu oro para que eu e você tenhamos essa mesma fé. A fé de no momento que somos convictos de que é o Senhor quem está falando com nós paremos tudo para adorá-lo. Nós paremos tudo para glorificar o nome daquele que está fazendo a boa obra em nossas vidas. E, por fim, a gente vai ver que esse menino, Sansão, no finalzinho do capítulo 13, o último verso vai dizer: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui já é preparado o caminho para o que a gente vai estar vendo no próximo capítulo, porque Deus está incitando justamente o conflito no sentido de que essa opressão precisa chegar a um fim. Sem nem saber esse menino aqui, porque aqui ainda fala do menino, o menino Sansão, que ele é o libertador do povo de Deus, que ele é o juiz por meio de quem os planos do Senhor vão se concretizar para a libertação do Israel de Deus. Que eu e você possamos receber de Deus as suas revelações e que tenhamos um coração como de Manoá, que antes mesmo de sequer chegar perto de receber a bênção, só pelo fato de sabermos que foi o Senhor quem nos revelou, nós o adoremos. E assim seja o nome do Senhor para sempre glorificado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus te damos graças, Pai, por mais um dia, pela Tua palavra, pela Tua revelação. Pai, eu quero clamar pelo Teu Santo Espírito, Paracletos, aquele que habita em nós, que Ele venha nos admoestar, que Ele venha, Senhor Deus, nos instruir e que em todas as coisas, Pai, possamos alinhar as nossas ações com as verdades bíblicas que temos aprendido. Não queremos ser crentes apenas da boca para fora, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Queremos viver a nossa vida centrada e firmada na Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós agradecemos e te oramos. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.